Olá! Em uma canção chamada Baião Atemporal, de 1993, Gilberto Gil começa com os versos: no último pau de arara de Irará, um da família Santana viajará. A música é uma homenagem a um filho de Irará, no interior da Bahia, que saiu do município, como diz a canção, e se tornou uma das maiores referências da indústria fonográfica do Brasil e do mundo. Na década de 70, este baiano produziu álbuns de artistas consagrados, como Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso, o próprio Gilberto Gil, e também revelou tantos outros cantores que fazem sucesso até hoje, como Fafá de Belém, Alcione e Emílio Santiago. O dono dessa rica trajetória é o produtor cultural Roberto Santana, com quem eu converso a partir de agora. Seja muito bem-vindo, Roberto. Muito obrigado. Roberto, você ocupou um cargo executivo na Polygram, que foi uma das maiores gravadoras da indústria fonográfica do mundo, e sempre se declarou um grande apaixonado pela música. Como surgiu essa sua relação com a música? Foi lá em Irará? Irará, eu obtive as primeiras informações através do serviço de alto-falante A Voz da Liberdade, e que tocava muito Luiz Gonzaga, muito Dorival Caymmi, muito Rossini Pinto, Ângela Maria, Calbi Peixoto. Aquilo fica introjectado na gente, sem perceber. Quer dizer, eu não era ligado à música, não tinha ninguém da família artista. Tinha um que estudava violão, fazia umas composições raras, que era o Tom Zé, que é meu primo carnal. Então, em Irará, eu recebi essas informações. Vindo para Salvador, depois do Central, do Colégio Central, eu fui estudar teatro, né? Na verdade, eu fui estudar Direito. Passei 15 dias na escola de Direito, a escola de advocacia ali no Canela, já um dia saí do estudante e tal. Passei na escola de teatro, vestibular aberto, entrei, me matriculei e fui viver minha vida como eu queria. Então, na verdade, eu comecei com o teatro, né? Mas como eu registrei que seria um péssimo ator, e isso eu agradeço muito a Otton Bastos, esse magnífico ator, grande amigo e parceiro, e ao Teatro Vila Velha, João Augusto Azevedo. Eu falo do Teatro Vila Velha, aquele teatro de 1960. Não tem nada a ver com o de hoje. João Augusto tal insistia que eu seria um bom ator, que eu sabia que não seria. Aí virei um bom iluminador, isso eu fui. E fui para o Rio de Janeiro como iluminador. Mas a música, nessa época do Centro Popular de Cultura, que instalou-se na Bahia, atrás da antiga Faculdade de Direito, ali na Joana Angélica, o CPC da Uni montou um núcleo de música, e quem tocava isso era Tom Zé, eu, e aí eu vi que tinha muita gente querendo fazer música. No meu bairro morava um sanfoneiro chamado Gilberto Gil, aí eu chamei o Gil para participar, ele foi. Caetano tinha medo do negócio de política, Bethânia não queria saber de política, nem Gal e tal. Mas ali eu formei um grupo para ouvir e estudar um movimento musical importantíssimo para a cultura brasileira, nascida de um violão de um baiano de Juazeiro, chamado João Gilberto, a Bossa Nova. E nós, todos duros, nos cotizávamos para comprar um disco de Sérgio Ricardo, um disco de Carlos Lira, um disco do Vinícius, do Tom, enfim, Chico Feitosa, etc. Um belo dia, João Augusto, diretor do Vila Velha, vira para mim e diz assim: olha, a peça que eu estou ensaiando para estrear o teatro, inaugurar o teatro, não vai ficar pronta a tempo. Você poderia montar um show com sua turma. Eu digo, olha, eu vou conversar com eles. Aí fui e falei, né? Na varanda da casa de Maria Muniz, no Bolivar Suíço. E lá resolveu-se, vamos fazer. Como é o nome do grupo? E Caetano, ousadamente, disse, nós, por exemplo. Eu fui contra. Mas nós não somos exemplos de nada, rapaz, ainda. Nós, por exemplo, ele ganhou Nós, por exemplo, ficou Nós, por exemplo, e estreamos o show Nós, por exemplo.
no Vila Velha, em julho de 1964. E aí se concretizava, então, essa sua relação com a música e... A música começou a me roubar do teatro, né? E eu gostei do balanço das canções. Aí me tornei compadre de Dorival Caymmi para piorar a situação de abandonar o teatro. Tenho muito amor pelo teatro, mas é uma arte muito difícil, ainda mais aqui na Bahia. Roberto, e aí ao longo dessa sua carreira, que só foi crescendo a partir da década de 60, você revelou grandes artistas que são consagrados até hoje, como a cantora Fafá de Belém. Foi com seu incentivo que ela estreou em um show em 1973, lá em Belém do Pará, cidade da cantora. Como é que você se despertou para ela? O que lhe chamou a atenção em Fafá de Belém? É uma história interessante. Eu fui para Belém buscar músicas, ouvir os compositores, buscar novos talentos. Mas não estava na minha relação uma cantora ou um cantor, não. Queria muito mais música de Belém, porque a cultura amazônica é muito rica. Até hoje é um pouco escondida, mas é muito, muito rica. Eu estava ouvindo os compositores numa boate chamada Toca, não me lembro, cobertura de palha, um calor fantástico. E aí um compositor virou e disse assim: olha, eu tenho uma canção, mas eu não sei cantar, eu vou chamar uma amiga minha. Eu digo: meu companheiro, eu não vou esperar sua amiga chegar, eu não aguento mais esse calor. Disse: não, ela está aqui. Eu olhei, tinha um monte de cabelo, um monte de saia, ela de cabeça baixa, eu não via a cara. E eu queria que ela cantasse logo a música, para dizer: tá ok, obrigado, vou-me embora, tal. Daquela coisa toda saiu uma voz que eu digo: pelo que é isso? Terminou a canção, eu disse: olha, a canção é mais ou menos para mim, não tenho um grande interesse, agora tenho interesse na cantora. O rapaz, que é um grande poeta, compositor, Paulo André Barata, ele fazia parceria com o pai, o grande poeta Rui Barata, já falecido. E aí ele disse: não, ela é de menor. Eu digo: não tem importância, me dá o endereço que eu vou falar com o pai dele. Me deram o endereço. 7h30 da noite eu estava na casa dela conversando. Quando ela chegou, eu estava na varanda da casa dela conversando com o pai, em frente ao Teatro da Paz, que é o grande teatro de lá. Acabei jantando, mal educadamente comi um pato no tucupi inteiro, não deixei para ninguém. Me deram um copo de açaí ralado tal, e aquele é um sonífero. E aí eu deitei numa rede, numa varanda, e papo vai. O pai dela depois me contou que eu estava dormindo. Já sonolento. Não, sonolento não, dormi, apaguei. 6 horas da manhã acordei apavorado, onde é que estou? Aí levantei, peguei o sapato. Quando eu vou saindo, eu ouço a voz: seu Santana, o café está pronto. Era o pai dela. Tornou-se um grande amigo, Joaquim Moura Palha Figueiredo. Ele era do Banco da Amazônia. Ótimo. E aí pronto, eu disse a ele: eu quero sua filha. Ele disse: eu vou conversar com ela, depois nós falaremos. Roberto, a gente vai continuar essa história, que são tantas, no próximo bloco. Não saia daí que a gente volta já. O meu convidado de hoje do Band Entrevista é o produtor cultural e um dos grandes nomes da indústria fonográfica do Brasil, Roberto Santana. Roberto, no bloco anterior, a gente falava aí da sua responsabilidade por ter revelado a cantora Fafá de Belém. Agora, além dela, tiveram tantos outros que receberam o seu apoio, como Emílio Santiago, Alcione, Elomar. O senhor poderia compartilhar com a gente alguns momentos com esses artistas? Com o maior prazer. Concluindo Fafá, 2 anos depois eu era o tutor dela no Rio de Janeiro, e aí surgiu a novela Gabriela, de Jorge Amado, pela Globo, e eu fui convidado para produzir uma faixa. E eu tinha colocado na relação das músicas para a novela uma composição de um grande poeta baiano chamado Walter Queiroz, advogado, mas um grande poeta, e autor de vários sucessos.
E aí eu gravei com ela a música Filho da Bahia, que foi um sucesso estrondoso, apesar de ter Gal Costa cantando uma música do Dorival Caymmi chamada Gabriela, né? Sim. Enfim, mas paralelo a isso teve Quinteto Violado, de Pernambuco, que gerou vários outros quintetos, né? Como aconteceu com Chico Science depois, que apareceram vários cordéis encantados pela vida. Tem os Almôndegas do Rio Grande do Sul, que viraram Cleite Cledi, que estão aí até hoje, né? Alcione e Emílio Santiago. Esses eu os contratei na boate de Flávio Cavalcante, em Ipanema. Preto 22 era o nome da boate. Eu fui lá para ouvir uma orquestra tocando numa boate, que isso foi invenção do Flávio Cavalcante. E aí, eu contratando a Alcione, ela virou para mim e disse: olha, tem um negão aí que é um swing só, eu vou ser o contratado. E cadê ele? Ele vai cantar agora, a entrada dele é agora. Aí eu fiquei na boate para ver a entrada do Emílio. Quando eu vi as divisões do Emílio, ele cantando, eu disse: vai, esse negão vai, e contratei também na hora. E aí foi, mas tiveram. Fafá me deu grandes alegrias, né? Todos eles me deram grandes alegrias. Eu tenho uma tristeza, eu particular, muito grande na música. Eu peguei um grupo baiano chamado Jereba e o Bendegó. Um som especialíssimo, um diferencial na música naquele momento. E eu não consegui torná-lo público, torná-lo famoso, não deu certo. Eu chamo a culpa para mim, eu devo ter errado em algum momento, claro, eu sou humano. Mas Bendegó e Jereba, o Jereba e o Bendegó, deveriam ter marcado história na música brasileira. Agora, claro que tantos outros artistas que passaram, né, pelo senhor, cruzaram a sua trajetória, estão aí com sucesso garantido até hoje. E fica a curiosidade, o que despertava o seu olhar sobre um artista? Era a sua experiência técnica, era a sua emoção ou a intuição de que ali estaria nascendo um grande artista? Eu acho que era induzido isso, era intuição. Eu sou espírita, acredito nisso. Mas eu tenho um grande amigo, que é a história da música brasileira, chamado Armando Pitiliani. Ele tem 55 anos de produção musical. A família dele foi dono, existe disco no Brasil, porque a família do Armando comprou a antiga Companhia Brasileira de Discos, que hoje é a Universal. E Armando foi trabalhar lá com 14 anos. Armando tem tem 80 e tantos anos, tem 60 de música de produção. E uma vez ele escreveu um release sobre uma produção minha num disco de Alcione, dizendo assim: esse é o maior cachorro perdigueiro da música popular brasileira. Ninguém tem o faro de sucesso que ele tem. Não sei se eu era um bom cachorro perdigueiro, o certo é que eu acho que eu acertei mais do que errei na música brasileira. A intuição não falhou, né, A intuição não. Como hoje eu tenho intuições, eu não tenho poder mais, e a cultura está muito maltratada, particularmente na Bahia. Mas tem figuras na Bahia absolutamente prontas para o mercado, né? Juliana Ribeiro, por exemplo. E eu estou falando de pessoas que não são minhas amigas, são conhecidas. Mayra Lins, Grupo Cromossons. Isso é genial, absolutamente genial. Não existe no Brasil nenhum som igual ao Cromossons. Na Bahia pouca gente conhece. Tem uma menina que promete muito, tem um grande futuro. Ainda indefinido, claro, qual a linha da música que ela vai seguir, mas vamos descobrir. Chamada Fernanda Miller. Quer dizer, talento, é uma terra promissora. Tem muita gente. E tem muita gente com talento, jogando o talento pela janela, jogando água fora da bacia, porque, sei lá, são mal orientados, mal informados, não leram, não estudaram a história da música. Se tivessem feito isso, estariam
em outra condução. Vou lhe dar um exemplo de um cara que também está prontíssimo, é grande compositor, Alexandre Leão. Isso, nós inclusive já entrevistamos ele aqui no programa. Roberto, nós vamos para um breve intervalo, não saia daí que a gente volta já. O meu convidado de hoje do Band Entrevista é o produtor cultural e um dos grandes nomes da indústria fonográfica brasileira, Roberto Santana. Roberto, você já teve a oportunidade de falar aqui sobre o seu primo, Tom Zé, um dos cantores mais originais, quer dizer, não só cantor, né, também compositor, instrumentista. E com Tom Zé, já aqui na Universidade Federal da Bahia, vocês formaram o departamento de música na década de 60. Esse foi um período muito produtivo, foi daí que vocês também convidaram Gil, Caetano, Maria Bethânia, Gal Costa, e tem um registro de que foi você que apresentou Gil a Caetano Veloso. Você poderia contar para a gente esse momento? Veja bem, não vamos botar universidade. Foi um movimento universitário. A UNE, União Nacional de Estudantes, criou no Rio de Janeiro o Centro Popular de Cultura e resolveu criar alguns centros aqui. Em Recife não chamava CPC, chamava MCP, Movimento de Cultura Popular, que produziu grandes figuras também, Zé Wilker, Tereza, etc. Enfim, Hermílio Borba Filho. O CPC foi importante onde ele existiu. Então aqui foi Tom Zé tocar o departamento de música e eu ajudava. Estava muito pesado conduzir aquilo, então vamos chamar mais gente para participar. Tom Zé estava musicando a peça de José Carlos Capinão, Bumba Meu Boi, que ficou anos em cartaz para o CPC. Aí comecei a convidar Gil, Caetano me apresentou a Gal. Edi Star começou a me convidar para ir numa galeria no Politeama. Politeama, naquela época, você entrava e saía do mesmo lugar, porque era uma rua sem saída, tinha uma galeria de arte, onde nós frequentávamos. E tem um casal de Santa Amaro cantando divinamente. Eu fui lá ver o casal, eram dois irmãos, Bethânia e Caetano. Eu os convidei. Mas Caetano sempre foi apolítico e Bethânia mais ainda, né? Mas foram participar do grupo para estudar a Bossa Nova na casa da atriz Maria Muniz, ali no Bolivar Suíço. Bolivar Suíço, Bolivar Américo, Bolivar. E nós nos cotizávamos, todos duros e tal, nos cotizávamos para comprar um disco de Sérgio Ricardo, de Carlos Lira, de Tom Jobim, Chico Feitosa, Vinícius de Moraes, Dick Farney, a turma que fazia Bossa Nova, Nara Leão, etc. Um dia, João Augusto, diretor de Teatro Vila Velha, disse: Roberto, e eu era estudante de teatro no Vila Velha, era candidato a ator, péssimo. Aí ele disse: olha, eu não vou dar pronta a peça que estamos ensaiando, que era Eles Não Usam Black Tie, do grande Gianfrancesco Guarnieri. Não ficou pronto e ele pediu para eu dirigir um show para inaugurar o teatro. Eu disse: olha, eu tenho que falar com a turma. Fui numa reunião com Gil, Caetano, Bethânia, Gal, Fernando Lona, Orlando Senna, Manuel Araújo, todos faziam parte. Propus, todos aceitaram, tal, como é que vai ser o nome do show, tal, e Caetano, ousado. Nós, por exemplo, eu sou contra, porque nós não somos exemplo de nada, nós somos simples estudantes fazendo música aqui, amadoristicamente. Não somos exemplo. Fui derrotado e o show chamou-se Nós, por exemplo. Em julho de 64, nós inauguramos o Vila Velha, né? Era para ser um show, fizemos uma semana de casa lotada, sem divulgação, a divulgação boca a boca. E aí começamos. Um mês depois, ensaiando para outro show, Nova Bossa Velha, Velha Bossa Nova, com direção do Caetano, o ministro do Trabalho, aqui, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Carlos Coqueijo Costa, que também era compositor, levou para nos visitar Nara Leão. Ela ficou lá, a gente ensaiando, tal, depois saímos
fomos jantar numa casa de lanches ali chamada Manon, sanduichinho, ninguém tinha dinheiro. 15 dias depois chegou o chamado para Bethânia substituir Nara Leão no show Opinião, Carcará. Agora, foi daí também, dessa época, da década de 60, já com essa turma toda aqui da Bahia, que foi surgindo um movimento que ficou conhecido como tropicalismo. 68. Essa foi a base, já no final da década de 60. 68. Mas a base começou a se formar daí, dessa turma. Olha, na verdade foi uma criação de Gil e Caetano, né? Tropicalismo, foi a ideia deles. Começaram a convidar pessoas para participar, convidaram Bethânia não participou, Bethânia não fez parte. Gal virou a musa do Divino Maravilhoso, o hino da Tropicália. Se você reparar, a Tropicália não levou 2 anos. O tropicalismo não levou 2 anos. O tropicalismo não chega a ter 60 músicas. O repertório da Tropicália não chega a ter 60 músicas. Mas até hoje, eu que não era cantor, era um mero produtor, sou chamado, convidado por universitários do Brasil inteiro que fazem trabalho para se formar, encerramento de curso, graduação, pós-graduação, sobre a Tropicália. Eu sou entrevistado pelo Brasil inteiro. Isso já aconteceu ali na América Central, Guatemala. Uma guatemalteca parou no Rio de Janeiro para me entrevistar sobre o tropicalismo. Roberto, nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí que a gente volta já. O meu convidado de hoje do Band Entrevista é o produtor cultural Roberto Santana. Roberto, depois de já ter revelado grandes nomes da MPB, você lançou na década de 80, mais precisamente em 85, o cantor baiano Luiz Caldas, que trazia ali um estilo completamente diferente e inovador. O que lhe fez apostar nele? Exatamente a inovação dele. Exatamente a riqueza de músico que ele é, e continua sendo, né? Quer dizer, tentaram aí essa indústria do axé, indústria dirigida por quem não é de música na sua grande maioria, tentaram excluir o Luiz, mas a força musical do Luiz é tão grande. Aí, comemorar os 30 anos de axé, Luiz não estava no Teatro Castro Alves. Para que absurdo. Luiz é um fenômeno musical, um monstro sagrado, entendeu? E quando eu lancei Luiz, não tinha esse nome de axé, não. Eu lancei Luiz Caldas, o cantor, o compositor, o músico, excelente músico que ele é, excelente compositor. Foi quem eu lancei. Axé foi uma alcunha dada por Agamenon 2 ou 3 anos depois, e que está aí e tal. E eu sou radicalmente crítico a esse movimento. Não que não tenha coisas boas, mas muito poucas. Para os 30 anos que tem aí, fizeram muito pouco pela cultura e pela música do Brasil e da Bahia em particular. Agora, tem um cantor, um compositor baiano que o senhor nutriu uma admiração mais do que especial. Não é à toa que ele é padrinho de um de seus filhos, que é Caymmi, Dorival Caymmi. Como Exato. foi essa relação com ele? Quem me apresentou a Caymmi foi Jorge Amado. Jorge Amado reunia aos sábados na casa dele, onde hoje tem um museu, lá na Rua Lagoinhas, reunia alguns amigos, todos da idade dele. O único moleque era eu tinha o quê? 18, 19 anos e tal. Não, tinha mais um pouco, 21, 22 anos. Eu era um moleque, mas estava ali na gandaia, né? Eu tinha um grande amigo que era um artista e dono de sapataria, Mirabeau Sampaio, Floriano Teixeira, Santos Caldaferri, Calazans Neto. Eu trabalhava no Museu de Arte Moderna da Bahia com Dona Lina Bardi, que tudo que eu sou eu devo a essa mulher. Eu fui orientado e preparado para a vida por essa mulher, doutora Lina Bardi. E aí eu tenho um sonho de ser apresentado a Caymmi. Jorge me apresentou, está aqui, esse é Dorival, esse é Roberto, trabalha com música aqui e tal.
ele me convidou para ir na casa dele, que era ali na Areia Preta, ali na Ondina. Claro, eu era casado com Lucinha Mascarenhas na época, e Lucinha estava grávida do nosso primeiro filho. Aí nós fomos lá na casa. Quando entramos, ele estava sentado numa cadeirinha de criança no meio do jardim dele lá. E Lucinha entrou com aquele barrigão de 8 meses. Ele botou a mão na barriga de Lucinha e disse: se for homem, eu sou o padrinho. Nasceu homem, ele virou o padrinho. E padrinho, uma moda antiga que me dava. Eu morava no Rio, quando eu separei da Lucinha, fui para o Rio. Ele me dava esporro, eu ia lá visitá-lo. Cuida do teu filho, meu afilhado, e não sei o quê, você não dá atenção. Eu disse: eu dou de papel passado para você, Dorival. Roberto, brevemente para a gente encerrar, eu tive a oportunidade de conversar com alguns amigos e parceiros da sua trajetória e eles lhe definiram como um homem extremamente apaixonado pelo que faz, perfeccionista e impulsivo. É assim que você se enxerga? É verdade, que ele disse isso. Esse me conhece. Sou impulsivo, sou intempestivo, sou pragmático, sou translúcido, sou objetivo. Não tenho tempo a perder com conversa mole e fiada. Me irrita muito estar numa cidade que dominou a cultura brasileira, que era fonte de inspiração para todos os lugares. Ver Pernambuco, Ceará passar na nossa frente, que botou a opção de gente aí de conversa fiada, discursadores, de frases de efeito e tal. Não. Cadê os produtores baianos? Não tem, o último foi o Wesley Rangel, coitado, está doente e tal. Isso me entristece muito. Se eu tivesse um pouco menos de idade, eu já tinha ido embora daqui. É um estado rico e que tem aí grandes chances de se destacar cada vez mais, mas, né, Roberto, mas a promiscuidade da política e dos políticos com a cultura não permite que ela ande. Cultura não é feita com política, cultura não é para pedir voto. Cultura é uma coisa histórica, determinante para ficar, para criar raízes. Ok. Roberto, muito obrigada por compartilhar aqui com a gente a sua trajetória, a sua experiência de vida. Eu que agradeço a atenção da Band, casa pela qual eu tenho grande simpatia. Ótimo, obrigada. E você já sabe, temos um novo encontro no próximo domingo. Até lá!